CBN Professional. Uma parceria com o jornal Valor Econômico. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao CBN Professional. Eu sou o Thiago Barbosa, da CBN. E eu sou Estela Campos, editora de carreira do jornal Valor Econômico. E o CBN Professional é essa ótima parceria entre a CBN e o jornal Valor Econômico, que chega na sua 10ª temporada e agora ao seu último episódio dessa temporada de 2025 com espetaculares conversas muito interessantes no universo do mundo executivo. Bom, aqui você encontra dicas sobre carreira, gestão, tudo isso para inspirar você. Eu lembro que você pode ouvir todas essas conversas em áudio nos principais tocadores de podcast, como Spotify, Apple, Amazon, Castbox, mas também pode assistir essas nossas conversas no YouTube e também agora no Spotify. Bom, então ajeite aí seus fones de ouvido, aumente seu som do seu celular, do computador, do tablet, enfim, onde você estiver nos assistindo, que a partir de agora você vai saber muito sobre gestão e liderança. E a nossa convidada de hoje começou a carreira movida pela paixão pela matemática, que acabou abrindo caminho para um setor que ela nem imaginava seguir, o de seguros e saúde. Bom, ela acabou se formando aí, Thiago, em ciências atuariais pela PUC São Paulo. Ela iniciou como trainee na Yasuda Seguros, depois que é a atual Sampo, né? Onde ela trabalhou até 2004. Depois ela passou pela AFG, hoje Allianz, e se especializou em saúde, chegando à gerência técnica em 2009. Em 2011, entrou na Sul América e em pouco tempo se tornou vice-presidente de saúde e odonto, liderando um dos maiores portfólios do país. Em 2022, deixou a empresa para assumir a vice-presidência da rede Doa São Luís, que pouco depois comprou a própria Sul América. Bom, no ano seguinte ela voltou para a Sul América como presidente, em um dos momentos mais desafiadores aí do setor de saúde suplementar e hoje comanda mais de 4.000 funcionários. Desde então, a empresa cresce acima do mercado, reduziu a sinistralidade e vem apostando em inteligência artificial para combater fraude e agilizar decisões, um assunto super interessante. A receita operacional líquida subiu 11,5% no primeiro semestre de 2025 e a base de beneficiários aumentou mais de 10% desde o início da nova gestão. Estamos falando de Raquel Reis, CEO da Sul América Saúde e Odonto. Raquel, muito obrigado por estar aqui conosco. Bem-vinda. Muito obrigada, um prazer. Gostei desse negócio. Então, eu sou Raquel Reis, da Sul América. Boa. Bom, Raquel, vamos conversar a nossa conversa. Você passou boa parte aí da sua carreira, né, em seguradoras, o setor que vive aí de lidar com riscos, né? O que essa experiência te ensinou sobre medir e administrar riscos nas suas decisões aí de gestão, né? Como é que você faz a gestão hoje com tudo isso que você aprendeu na prática ali? Essa é uma excelente pergunta, Estela. Eu fiz faculdade de Ciências Atuariais e a gente ouviu falar muito pouco era uma formação de 5 anos à época, agora acho que baixou para 4, mas a gente ouviu falar muito pouco sobre o segmento de saúde, né? Eu aprendi a precificar seguro de vida, seguro de automóvel, capitalização, mas saúde especificamente a gente ouviu falar muito pouco. Então eu lembro muito bem de um professor que eu sempre cito, que foi quem deu luz ali ao assunto, o professor Stefanos. Falou, o que vocês acham que é mais difícil de precificar? Seguro de uma plataforma de petróleo, seguro de uma Ferrari, seguro de vida do Bill Gates, que era o homem mais rico do mundo à época, ou o plano de saúde do pipoqueiro aqui da esquina, e eu estudava na PUC, ele mostrou o senhor lá que estava vendendo pipoca na esquina. Cada um falou uma coisa, eu inclusive. Ninguém falou o plano de saúde do senhor. Ele falou, vocês todos estão redondamente enganados, né? Então, por mais caro que seja um bem, ou até mesmo a vida de uma pessoa, todos eles têm um limite máximo indenizável. Você sabe quanto no máximo você vai gastar. Ainda que você faça uma precificação incorreta, ainda que você tenha a ocorrência de 100% daquele sinistro, você sabe quanto no máximo você vai gastar. No seguro saúde ou no plano de saúde, não existe esse limite máximo indenizável aqui no Brasil. E aí a precificação desse risco
é extremamente complexa. Quando a gente traz novas informações, como novas tecnologias que estão surgindo, novos medicamentos, pandemia que a gente passou ainda há pouco tempo atrás, né, que felizmente a gente já está deixando para trás na nossa memória, essa complexidade de avaliação desse risco fica ainda maior, né? Então, é muito difícil você fazer a precificação de um plano de saúde considerando as mais diversas variáveis, como inovação, tecnologia, envelhecimento da população, né? Então, as pessoas estão vivendo mais e melhor, e isso é ótimo. Só que a gente tem algumas coisas de mais de 20 anos atrás, 25 anos atrás, como as faixas etárias, por exemplo, para fins de precificação. A última faixa etária, por exemplo, é 59 anos ou mais. 59 anos hoje, 60, 65 anos, 70, às vezes é uma idade completamente produtiva, e isso, felizmente, vai mudar ainda mais ao longo do tempo. Então, a precificação e o risco, né, num plano de saúde é uma matemática difícil, né, de se ponderar. Não é exata, porque você não tem aquele limite máximo indenizável. E voltando ali para a raiz do que é o seguro, a gente sempre tem que pensar no princípio do mutualismo, que é um balde de dinheiro onde todo mundo contribui com algum dinheiro, né, coloca ali sua contribuição para quem precisar, quando precisar fazer a utilização disso. Isso acontece para todos os ramos de seguro. Só que para o saúde, onde não tem limite máximo indenizável, esse balde tem que ser suficiente para cobrir ali aquele risco que a gente ainda não sabe dizer exatamente qual é. Porque hoje está precificado e está coberto, né? Não necessariamente precificado. Uma cobertura que não necessariamente ainda foi lançada. Ela pode ser incorporada daqui 2, 3 meses. E lidar com essa, né? Você que fez ciências exatas, né? O Thiago contou aqui, né, da matemática. Como é que é lidar com isso na tua cabeça ali de gestora? É animado, Stella, acho que para dizer o mínimo. É animado, às vezes dá um frio na barriga, tem muitas variáveis, mas é um setor muito vivo, é um setor muito dinâmico, e é um setor com muita oportunidade, né? Então, vamos olhar aqui o lado meio cheio do copo. Invariavelmente isso aparece aí ao longo dos últimos anos como um dos 3 maiores desejos da população brasileira, né? Então, tem casa própria, tem educação e o plano de saúde acaba sempre aparecendo. Por outro lado, a gente tem um percentual da população relativamente baixo coberto, né? Então, a gente tem 25% da população coberta, chegando ali em 26%, mas isso anda de lado ao longo dos últimos anos. Então, tem espaço para crescimento, né? Quanto mais forte, quanto maior for esse setor, mais a gente desafoga o SUS, para o SUS poder focar e dar prioridade para aquelas pessoas que efetivamente precisam do sistema público de saúde. Então, a gente costuma falar muito, inclusive, em encontro recente com o ministro da Saúde, a gente fala muito que essa questão de olhar separado saúde pública e saúde privada não necessariamente é a forma mais correta, né? Existe saúde. Quanto mais a saúde privada no país crescer, mais a pública vai conseguir avançar e atender com maior agilidade, com maior rapidez, aquelas pessoas que realmente não conseguem comprar um plano de saúde. Então, acho que esse é o lado meio cheio do copo aí do setor. Acho que a gente está num momento que muita coisa pode evoluir, né? Então, vou dar um exemplo para vocês que eu defendo muito. Se vocês têm carro, vocês têm seguro de carro, por exemplo. Sim. Conhecem o conceito de franquia. Uhum. Então, se acontecer alguma coisa até determinado valor, bater o carro, tiver ali alguma situação, você sabe que até determinado montante o risco é 100% seu. No saúde, por exemplo, isso não existe, né? Então, falando especificamente de procedimentos ambulatoriais, por que não? Não estou falando de uma internação, de um procedimento complexo, mas procedimentos ambulatoriais, consultas, exames, esse tipo de coisa, pequenos procedimentos, o conceito de franquia, por exemplo, pode trazer uma versão de seguro diferente, de plano de saúde diferente, mais barato. Isso existe nos Estados Unidos, por exemplo. Isso existe nos Estados Unidos, existe em alguns outros países também. Então, porque o cliente avalia se vale a pena acionar o seguro ou não, isso. como eu faço com o carro. Foi uma batidinha leve, vale a pena ou não acionar o seguro. É isso.
E tem um modelo com participação também, né? Essa é uma outra vertente. Essa é uma outra vertente. Eles se conversam em algum nível. A coparticipação ela está avançando muito em contratos empresariais, está presente em mais de 80% dos contratos. Eu, por exemplo, como funcionária da Sul América, tenho 30% de coparticipação em qualquer evento ambulatorial que eu use, qualquer utilização de pronto-socorro, se isso não virar uma internação posterior. Aí, se virar, não tem a cobrança de coparticipação. Mas eu acho que a saúde é algo tão grande que todo mundo que está envolvido nessa cadeia tem que perseguir a sustentabilidade, que é fundamental que todo mundo que participa dessa cadeia produtiva, de alguma forma, tenha essa mesma consciência, esse mesmo engajamento. Então, eu acho que a coparticipação traz para o beneficiário final uma utilização correta e consciente dos recursos, né? E tem um papel de fazer com que o beneficiário também fiscalize o uso do plano de saúde. Ele né? vira auditor, esse ponto é perfeito, Thiago. Ele vira auditor daquela conta, porque à medida que você paga um pedacinho daquilo, 10%, 20%, 30% que seja, você é como se fosse sua fatura de cartão de crédito, você olha e fala, ok, gastei, ok, não gastei, e aí audita. Isso acontece, tá? A gente recebe denúncia, às vezes, de procedimento que foi lançado de forma indevida. Mas isso faz as pessoas se cuidarem melhor também, né? Vou dar um exemplo aqui para vocês. Os laboratórios não abrem exatamente o número, mas dizem que na casa de 25% de todos os exames que são feitos, né, exames de análises clínicas, não são sequer retirados nos laboratórios. E não é a pessoa ir lá e pegar o papel físico, estou falando que não são acessados. Se esse exame não é acessado... Não precisava ter sido feito. Né? Não precisava ter sido... Ou pior, ele precisava ter sido feito, só que se ele precisava ter sido feito, um médico precisa avaliar para dar um eventual diagnóstico e depois disso dar um prosseguimento. Aí precisa de mais exames ou precisa fazer algum tratamento ou não, sua saúde está ótima. Então, nesse sentido, isso é assustador, porque é um desperdício do recurso, que, vamos lá, princípio do mutualismo, é de todos aquilo que está ali, é um desperdício de recursos do todo, e isso volta, isso sempre volta, né? Então, isso volta na precificação de novos produtos para novos clientes, isso volta no formato de reajuste, por isso que essa utilização tem que ser consciente, e aí que entra a coparticipação. A pessoa que faz o exame, é muito difícil de não acessar esse exame, não levar para o médico e não ter aí os próximos passos de um eventual tratamento. Traz mais sustentabilidade. Mas a franquia, existe aí uma questão de legislação, é isso? Legislação. Então, o formato que a gente tem hoje diz que o beneficiário, o segurado, não pode pagar 100% de nenhum procedimento, nenhum exame, nenhuma consulta. Então, a coparticipação para ali em um determinado percentual. A franquia é um pouco diferente, que diz que você pagaria 100% de todos os procedimentos ambulatoriais até determinado valor que for estipulado. R$3.000, R$5.000, R$10.000, o que quer que seja, né? O que quer que seja combinado com o cliente. Entendi. Mas agora, uma questão o que faz com que, na sua opinião, Raquel, seja difícil avançar nessa faixa de 25%, 26% da população ter plano de saúde privado, até para realmente ajudar a desafogar o SUS, para diminuir essa participação e a iniciativa privada ajudar na sustentação da saúde do país como um todo? O que falta aí? A saúde também nos últimos anos ficou mais cara, né, para a população como um todo e, consequentemente, óbvio, para os planos de saúde, né? Ficou mais cara para todo mundo, né, Thiago? Inclusive para o sistema público de saúde. Né? Mas eu vou te dar um exemplo: os 25% da população brasileira que tem saúde suplementar consomem mais de 60% de todos os recursos de saúde do país. Então, os outros 75% da população ficam aí na casa de 40%. Esse é um dado relevante para a gente observar. Eu acho que a ponta do SUS, se você fizer o sinistro médio per capita, né, o valor médio per capita, versus o do sistema privado, tem uma diferença que é muito grande, né? Então, acho que o número correto certamente não é esse, mas também não é esse. Eu acho que a gente vive um momento que a flexibilização de algumas regras ou a criação de um novo marco regulatório traria novos produtos, novas ofertas. Então, não necessariamente o produto que funciona para mim funciona para a Estela. Então, pode ser que a gente tenha interesses distintos.
Acho que a gente tem um problema também de falta de conhecimento, e isso é muito responsabilidade das seguradoras, das operadoras de plano de saúde, de levar esse conhecimento para a população de forma geral. Vocês sabiam, por exemplo, que pode ser contratado um plano de saúde com cobertura só hospitalar? Então, a pessoa que quiser assumir o risco do que é previsível, né, consultas e exames, por mais que tenha alguns exames que são mais caros, é uma utilização, de certa forma, previsível. Você pode optar por fazer seu próprio fundo de reserva, fazer seus exames, seu check-up uma vez ao ano e ter um seguro para aquilo que é imprevisível. Então, se você precisar de uma internação prolongada, se você precisar de um acidente, precisar de tiver um tratamento ali oncológico complexo em ambiente hospitalar, você tem um plano de saúde para isso. Muita gente não sabe. Um plano de saúde desses custa na casa de 60% do que custa o produto completo. Então, 40% a menos do que seria o outro. Esse já existe em comercialização hoje, já é um produto existente, mas como esse, eu acho que se a gente tem uma legislação um pouco mais flexível, que permita a entrada de novos produtos, a gente pode encontrar aí produtos que vão ter um custo médio menor, que você consiga abarcar uma parcela maior da população. Outro ponto que a gente tem falado muito esse ano, eu estou à frente da Federação das Empresas, né, de Plano de Saúde, da FenaSaúde, que representa aí as maiores seguradoras. E um ponto que a gente tem chamado muito a atenção é com relação à indústria farmacêutica, né? Então, do que é uma conta hospitalar, dependendo do caso, quase metade da conta é referente a material e medicamento, né? E, de novo, a gente vai viver mais e a gente vai viver melhor, isso é ótimo, está surgindo muita coisa. Mas o que faz uma medicação custar 8 milhões de reais? Uma dose, uma aplicação. Teve uma outra que não foi aprovada na Anvisa, porque o próprio FDA revogou aí a autorização, porque deu efeitos colaterais, que estava custando 17 milhões de reais, já com algumas judicializações aqui no país. O sistema público de saúde não aguenta pagar isso. O privado também não. Então, se é difícil para o sistema público e para grandes empresas, como a Sul América, por exemplo, imagina para uma pequena cooperativa médica de Pato Branco. Não sei nem se existe essa cooperativa lá. Vai ter uma quantidade de vidas muito pequena. Assim, uma conta de 8 milhões de reais pode quebrar a empresa, pode quebrar o sistema e deixar um monte de gente desassistida. Então, por que eu estou citando esse exemplo da indústria farmacêutica? Assim como acontece em diversos outros países, de primeiro mundo, inclusive, essa conta tem que ser compartilhada com a indústria farmacêutica. Essa tecnologia está surgindo rápido, né? Ela está sendo incorporada de forma muito rápida. Então, nada mais justo do que nesse medicamento de 8 milhões de reais, esse valor ser fracionado em 5 anos e o pagamento ocorrer pelo público ou pelo privado, de acordo com a evolução da doença. Então, está acontecendo aquilo que foi previsto em bula para a aplicação dessa medicação, eu pago. Se não está, eu vou suspender o pagamento, né? Então, você tem algum compartilhamento de risco com a indústria. Isso acontece na Inglaterra, isso acontece nos Estados Unidos, isso acontece em diversos outros países. Isso tem que ser uma realidade aqui. Porque hoje, rigorosamente, se eu pago essa conta de 8 milhões de reais, e vamos lembrar que uma seguradora, um plano de saúde faz a administração do recurso de terceiros, né? A gente sempre vai fazer um encontro de contas disso. Se eu faço a administração, o pagamento desse medicamento de 8 milhões de reais, e a criança que recebeu esse medicamento for a óbito amanhã, essa conta vai ser integralmente paga. E a indústria farmacêutica não está entrando com responsabilidade nenhuma nisso. Então, é fundamental que isso seja revisto, para dar um exemplo do que pode tornar os planos mais aprazíveis, mais factíveis para o restante da população. Para avançar nesses 25%. Agora, conta um pouquinho para a gente como é que foi, porque você assumiu a presidência, né, num momento ali meio complicado, com a alta dos sinistros, né? Foi um ano de arrumar casa, vamos dizer assim, né? Foi. O que você precisou mudar logo de início? Conta um pouquinho dessa sua estratégia aí. Foi. Eu voltei para a Sul América ali no comecinho de 2023 e, conforme já esperado e impacto aí em todo o mercado, os planos de saúde estavam sofrendo muito, né?
Então, prejuízo aí acumulado na casa de, se não me engano, nesse ano foi algo na casa de 12, 13 bilhões. Algumas operadoras não conseguiram, as menores principalmente não conseguiram aguentar e acabaram saindo do mercado. E ali naquele momento decisões difíceis tiveram que ser tomadas, né? Então a gente precisou reposicionar o quadro de funcionários, o quadro de executivos, por exemplo. Então precisou ter um enxugamento. Abrimos mão do prédio que nós estávamos, por exemplo, que era um prédio ali em Pinheiros, e fomos para um prédio menor, um retrofit, obviamente mais barato. Então esse prédio custa hoje mais ou menos 25% do que custava o prédio anterior. Então a gente enxugou de todos os lados, renegociou com os prestadores, hospitais, laboratórios, clínicas, médicos, renegociou com clientes, né? Então toda essa cadeia precisa se reequilibrar para a gente ter a sustentabilidade desse setor. Foi um ano difícil, mas foi um ano de arrumação de casa. Então, passado e um enfrentamento muito forte às fraudes, que acho que depois a gente pode falar com um pouco mais de detalhe. Então, 2023 foi um ano muito difícil nesse sentido, foi um ano de arrumação de casa, mas a gente chega no final de 2023 já com um resultado bem melhor, já conseguindo tirar o nariz para fora d'água. E aí, 2024 vem como um ano forte, de resultado já encaminhando mais para o que a gente conhecia antes da pandemia e com o crescimento da base de beneficiários, e 2025 está se desenhando no mesmo sentido. Se você colocasse ali numa balança, em termos de gestão, o que é mais difícil? Você falou, né, teve uma reorganização do organograma, né, você enxugou alguns níveis ali de liderança, você já era da empresa. O que foi mais difícil, lidar com essa reestruturação interna ou o cliente externo ali? Imagino que o interno é sempre mais complicado, né? Os dois foram difíceis, mas de fato eu trabalhei na Sul América durante 10 anos quando eu saí, e aí depois eu voltei. Então eu conhecia aquelas pessoas, conhecia aquele time, muitas pessoas que tiveram comigo durante anos e anos. Mas decisões difíceis têm que ser tomadas, e aqui eu quero fazer um ponto aqui especial para toda a cobertura, todo o encorajamento que eu recebi dos novos donos da empresa, dos novos sócios, do conselho de administração, que dedicou inclusive um chairman executivo para ficar especificamente focado ali na operação da Sul América, para proteger essa operação, para que não virasse um departamento, uma área de uma empresa hospitalar que comprou a Sul América, que é a Redditor. Então, você ter coragem para fazer determinadas mudanças e ter o apoio da alta governança da empresa, do conselho de administração, é fundamental. Eu tive isso, né? Então, essa virada não foi a virada de uma pessoa só, foi a virada de um time, e ali especificamente eu preciso citar os dirigentes da Redditor São Luís, por todo o apoio que eles deram para fazer essa virada. Legal, bacana. Bom, mas interessante, já que você citou, Raquel, esse momento da Redditor, como é que foi esse momento para você estar do outro lado do balcão, né? Isso é interessante. 10 anos de Sul América, aí muda para a Redditor. Como é que foi estar lá do outro lado? Foi interessante, Thiago, foi interessante. Eu trabalhei em seguradora a minha vida inteira. Desde os 17 anos eu estava em alguma seguradora, comecei a trabalhar não com saúde, fiquei 4 anos em transportes, ramos elementares e tal. E aí depois eu fui para a AGF, né, que hoje é a Allianz, e ali eu escolhi o saúde me escolheu e eu nunca mais saí. Então, mais ali 7, 8 anos, depois Sul América mais um tempão. Quando eu opto por sair, eu já estava como vice-presidente na Sul América, resolvi olhar para fora e vi ali uma oportunidade numa empresa do segmento hospitalar. Falei, por que não conhecer o outro lado do balcão da prestação de serviços? E topei esse convite, foi uma transição relativamente longa. Não podia imaginar que eles comprariam a Sul América em algum momento e que eu acabaria voltando para lá. Mas esse período que eu passei lá, eu passei 10 meses lá. Fiz 2 meses de sabático e depois fui para a Redditor mesmo. É muito interessante uma operação hospitalar. A gente sabe como leigos, né? Que é óbvio que eu preciso de uma boa hotelaria, é óbvio que eu preciso de um maquinário bom, de bons enfermeiros, técnicos, bons médicos,
mas a gente não tem a menor ideia do que é a complexidade da gestão de um hospital, né? A lavanderia de um hospital, se não estiver funcionando bem, para o hospital. A cozinha do hospital para o hospital. Então, situações das mais diversas, é extremamente complexo. Foi muito interessante poder vivenciar isso do outro lado, né? Não foi um período extremamente longo, mas foi um período onde eu tive várias certezas desmontadas, né? Então... E lá no hospital não ficava reclamando dos planos de saúde, eu ficava. Não. Quase cruzei essa linha, mas não. Muito bom. Bom, você fez a regionalização, né, dos planos, adaptou as coberturas, modelo de contratação, você fez várias medidas ali. Isso muda também a competência de quem você foi buscar no mercado para atuar na empresa, né? Quando você redesenha o modelo, algumas coisas mudam, né? Mudam. Acho que é natural, a gente precisou de pessoas com skills diferentes do que já tinham, inclusive para avançar em novas regiões ou para arriscar no lançamento de novos produtos. Até antes de eu sair da Sul América lá atrás, a gente já estava tentando fazer essa regionalização, lançando alguns produtos, alguns deram super certo, outros deram super errado. E faz parte do processo de construção, né? Eu acho que esse já é um ponto, não tenha medo de arriscar. É claro que você tem que medir ali de alguma forma qual o risco que você está tomando e começar pequeno, né? Para uma coisa que você não tem certeza. Mas a gente já estava começando isso até antes. Então, quando volta com todo esse cenário de resultado, com um novo dono e tudo mais, a gente avançou nisso com mais foco e trouxe pessoas com diferentes competências, trouxe gente forte. Eu tinha muita gente forte aqui no eixo Rio-São Paulo, né? Concentração de PIB, eixo óbvio. Mas tem muito dinheiro também na região do Centro-Oeste, tem muito dinheiro em diversas outras regiões que não necessariamente a gente está olhando, né? Estava olhando naquele momento. Então, lançou produtos, tem produto novo lançado em Fortaleza, tem produto novo lançado em Parauapebas, tem produto novo lançado em Curitiba e região metropolitana. Então, a gente saiu do eixo óbvio e está avançando em diversas outras praças que permite fazer uma regionalização, que permite fincar a bandeira da Sul América nas mais diversas regiões, algumas delas apoiadas pelo crescimento ou pela expansão de leitos da própria Redditor, outras buscando outros parceiros completamente distintos, que não têm absolutamente nada a ver com a gente na questão acionária, por exemplo. Então, está sendo muito interessante fazer essa abertura de novas regiões. A gente fala muito de saúde, pouco do odonto, né? Vou levantar aqui a bandeira do odonto também, que é a outra carteira pela qual eu respondo. Odonto tem uma oportunidade muito vasta, um ticket médio muito mais baixo, então você deveria conseguir abarcar uma população muito maior, deve conseguir abarcar. E tem 18% só da população tratada, né? Então a gente cresceu muito nesses últimos anos no odonto. Espero chegar aí no final do próximo ano batendo 3 milhões de vidas no odonto também. Porque não está muito na cultura do brasileiro isso, né? Ele faz de tudo para ter plano de saúde, mas o odonto ele deixa para depois, mesmo sendo mais barato, né? Pois é, mas é difícil de entender em qual momento a saúde dos dentes, né? A saúde deixou de fazer parte da saúde como um todo. Então tem questões... Eu acho que é uma relação pessoal com o dentista. Pode ser. Eu vou ser muito sincero. Longe o do brasileiro dentista. gosta do seu dentista e fica com aquele dentista A até... vida inteira, é verdade. É ou não é? É verdade. Eu acho que é difícil fazer essa transição, a minha sabe? dentista, Assim, de abrir a cabeça. É verdade, minha dentista é aluna da minha dentista. Não, eu vejo essa... E às vezes nem é o melhor dentista, né? Você tem... Não, que o meu dentista não esteja me ouvindo, ele é ótimo, tá? Mas assim, existe, eu acho que uma cultura de fidelização ali do profissional, que eu acho que é difícil. Mas se é isso, tá quebrar, ótimo. Né? A pessoa tá indo no particular, tá se tratando de alguma forma. Mas infelizmente o que a gente vê muitas vezes é que mesmo quem tem
o plano, né? Quem tem ali a carteirinha para fazer a utilização do odonto, muitas vezes não usa. Não usa, Acho que tem uma questão de trauma, uma questão, né? Também do medo de dentista. É isso, precisa normalizar os dentistas, tá tudo bem, eles são legais. E juntar as duas coisas, o odonto tá dentro do plano de saúde, isso também não... Pois existe essa possibilidade regulatoriamente, mas a gente vem apostando muito numa venda que privilegia essa saúde mais integral. Então a gente vendeu aí mais de 200 mil vidas esse ano de produtos que colocam a oferta de saúde, de odonto e de seguro de vida, né? Num contexto só, facilitando esse produto. Muitas vezes as pessoas não param para pensar, não têm informação. Eu fico horrorizada vendo a evolução dos gastos das pessoas em bets das mais diversas formas e a penetração do seguro de vida no país, o seguro odontológico, para não ficar falando só aqui de saúde. Então a gente tem travado muito essa luta e falado muito, trabalhado muito isso em todos os canais possíveis. No que diz respeito à odontologia não estar separada da saúde do restante do corpo, tem uma série de doenças do coração, por exemplo, que nascem por uma cárie que não foi tratada. Então a gente precisa falar mais sobre isso. Eu vi uma entrevista acho que foi do Fábio Júnior, há uns 10 anos atrás, que contava uma situação pessoal dele. E acho que a gente tem que falar mais sobre isso, né? Não adianta você fazer todos os exames, tá com o check-up em dia, vai no endócrino, faz isso, faz aquilo, mas não tá tratando da saúde da sua boca, né? A saúde começa pela boca. Nossa, é verdade. Assim. Também, entrando no pessoal de novo, uma dentista minha dentista, falou assim, acho que você tá com um problema de estômago porque a desmineralização dos dentes tá nos últimos 6 meses maior. Desmineralização é demais. E aí, de fato, tinha um refluxo ali e tal. É impressionante. Tem que ir no dentista. Tem que ir ao dentista. De qualquer jeito. Vamos entrar em tecnologia, Kel? Vamos. Assim, uma coisa que chama bastante atenção. Quando a gente fala em matemática, em conta, tecnologia avança nisso numa velocidade brutal, né? E na saúde, imagino que o impacto tenha sido grande com a chegada da inteligência artificial, né? Enfim, a gente está... Tecnologia, inteligência artificial está permeando absolutamente tudo. Eu acho que a gente não tem noção nem de 2% do que vai ser isso efetivamente ao longo dos próximos poucos anos, né? Então está evoluindo muito rápido. Na gestão do nosso dia a dia ali, da operadora, a gente está embarcando muita coisa de tecnologia, de inteligência artificial com finalidade de segurança, por exemplo, né? Então uma das coisas que tem um potencial de encarecer plano de saúde é fraude, né? E aí eu estimulo todas as pessoas que nos ouvem agora a pensar de novo que se segura o princípio do mutualismo, a gente tem que atuar como auditores uns dos outros também, né? Aquela pessoa que fala que foi no endócrino da moda ou no dermatologista da moda e que o dermato fez a aplicação de botox pelo plano de saúde, atenção, não tem cobertura, isso é fraude. Uma pessoa que faz uma utilização dessas de forma fraudulenta está encarecendo o todo mais para frente, né? O plano vai custar mais caro, o reajuste vai ser maior. O médico colocou outra coisa lá no papel, é isso? Pode colocar que fez 4 consultas seguidas, por exemplo. E no final das contas foi uma aplicação de botox ou de qualquer outra questão estética. Então a gente via muita coisa. Vou fazer um paralelo aqui com vocês. Nosso aplicativo de saúde, por exemplo, que por um acaso é o melhor avaliado do país, né, de aplicativos de saúde, guarda muita semelhança com o aplicativo de banco, né? Então tem informações extremamente relevantes, extremamente confidenciais. E vamos lembrar que o plano de saúde não tem limite, financeiro estabelecido. Então, acaba sendo visto muitas vezes como um cartão de crédito sem limite, né? Que é a visão equivocada disso, mas muitas vezes é visto dessa forma. A gente tem que colocar todas as camadas de segurança possíveis e imagináveis nisso. E tinha muita gente que estava dando para o médico, para a secretária do médico, login e senha do plano para a pessoa se passar por ele e fazer a solicitação de procedimentos que ocorreram num valor acima do que foi pago efetivamente ou até mesmo de procedimentos que não ocorreram. Isso estava encarecendo muito. Então, o reembolso, que é onde a fraude é mais difundida,
estava representando naquele momento quase 15% de tudo que a gente pagava com despesas médicas, né, que a gente chama de sinistro. Hoje, esse número não chega a 8%. E a tecnologia ajudou a... Demais. Então, a gente embarcou diversas camadas de segurança, inclusive de biometria facial, tal, no aplicativo, para que só quem possa manipular esses dados, inserir solicitação de reembolso, seja a própria pessoa. Ou alguém aqui dá login e senha de aplicativo de banco para alguém fazer alguma operação por ele. Não, né? Então, a gente tem que ver da mesma forma o aplicativo do plano de saúde. E aí, diversas outras coisas, inclusive para regulação de procedimentos. A gente conseguiu antecipar liberações com o uso de inteligência artificial. Então, eu recebo uma série de solicitações que não precisam de regulação. Uma consulta, um hemograma, uma tipagem sanguínea, né, um raio-x. E diversas solicitações que precisam de regulação. Eu preciso que um médico olhe muitas vezes e diga se tem pertinência técnica, se aquele procedimento deve ocorrer ou não, né? A gente pega muita coisa aí que é solicitada, cirurgia de coluna, cirurgias que não precisariam acontecer, que tem outras saídas, outras alternativas antes de você chegar numa cirurgia efetivamente, que pode deixar danos aí permanentes para a pessoa. Mas enfim, a gente está usando muito a inteligência artificial para fazer autorizações do que é em conteste. Então, isso trouxe uma velocidade muito maior na liberação de determinados procedimentos e um foco maior naquilo que não tenho certeza absoluta se tem que ser liberado, e aí vai o olho humano, o olho do médico, fazer a avaliação se aquilo tem que ser liberado ou não. Então está permitindo com que a gente foque onde efetivamente importa, e ao mesmo tempo dando mais autonomia, dando mais velocidade na liberação do que tem que ser liberado muito rápido. Então... Quer dizer, essa separação ganha agilidade, né? Muita agilidade. Essa agilidade é importante. Eu fico imaginando que muitas das reclamações, acho que sempre quando a pessoa fica traumatizada ou decepcionada com o plano de saúde, é exatamente, tô aqui internada, esperando uma liberação, o plano de saúde esperando 3, 4 dias, não liberar, liberou finalmente e tal. Eu fico pensando, nossa, mas para o próprio plano de saúde, esperar 3, 4 dias uma pessoa internada para tomar uma decisão se libera ou não uma cirurgia, um procedimento, são 3, 4 dias de custo de internação para o plano de saúde, né? Exatamente isso, Thiago. Você levantou aí uma boa bola, que é o seguinte, muitas vezes as pessoas acham que o procedimento já está solicitado. Quem faz a solicitação, na maior parte dos casos, falando, por exemplo, da minha operação lá, é o médico, né? Não é o beneficiário que entra em contato conosco pedindo, olha, preciso fazer uma cirurgia XPTO. É o médico. E muitas vezes a gente recebe, inclusive, reclamação do beneficiário falando isso. Olha, eu tô aqui esperando, ainda não foi liberado. E sequer foi solicitado. Então, de novo, o aplicativo é fundamental que todo mundo tenha, porque tudo que tem de solicitação que foi feita está previsto ali, está aparecendo ali. Foi solicitado, está em análise médica, ou já foi liberado, ou foi declinado, foi negado. E muitas vezes a pessoa está ali esperando e, infelizmente, ainda não foi nem solicitado. Então, o aplicativo ajuda muito para isso. Agora, olhando um pouquinho para a tua carreira, né? A gente leu aqui numa entrevista que você falava assim, olha, minha carreira é minha, não abro mão, né? Ninguém, né, toma decisão por mim, eu sou protagonista da minha carreira. Em que momentos você acha que você exerceu esse protagonismo ali? Porque são decisões de carreira, a gente toma todo dia, né? E conta um pouquinho aí dessa tua determinação. Tipo assim, vou ficar na indústria de saúde, mas eu quero ter um cargo executivo. Conta pra gente o que é pensar em protagonismo de carreira para você. Stella, eu te diria que todos os dias, assim, eu falei isso uma vez num bate-papo, acho que foi com uma turma de trainees. Muitas vezes as pessoas sentam com a gente falando assim, tem duas coisas que me dão até uma coceira. Vamos marcar uma conversa de feedback? E a outra é, qual é o meu plano de carreira? E aí o que eu digo sempre é o seguinte, feedback é todo dia. É numa reunião, é numa conversa depois de alguma coisa que foi bem sucedida ou de alguma coisa que foi mal sucedida. Então o aprendizado está aqui e é diário. E você consegue coletar percepções do seu superior, dos seus subordinados, dos seus pares. Então, é todo dia, não espera uma conversa formal de feedback. É claro que em alguns momentos a gente tem que sentar e alinhar os ponteiros, é normal, isso tem que acontecer.
Mas essa não é a única situação, a única oportunidade onde você vai colher inputs que são extremamente valiosos ali para sua carreira. E falando da segunda pergunta, que é o plano de carreira, nunca coloque sua carreira na mão de ninguém. Quem tem que saber aonde você quer chegar, qual é o seu plano de carreira é você mesmo, né? Então, baseado nos feedbacks que você já colheu, quais são os seus gaps ou quais são os seus pontos fortes, desenvolve em cima disso. É óbvio que você tem que buscar uma empresa que tenha valores e propósitos alinhados aos seus e que vão te permitir, como eu tive a sorte de ter, empresas e mentores muito valiosos na minha carreira, que vão te permitir dar os próximos passos. Mas você tem que ter claro o que você quer. E aí se você me pergunta, mas Raquel, você sabia que você queria chegar numa posição executiva de vice-presidente ou de presidente de empresa? Eu podia contar uma história muito bonita aqui, né? A verdade dos fatos foi que quando eu iniciei a minha carreira, para mim, chegar numa posição de gerente já seria meu Deus, né? Zerei a vida, é isso. E foi acontecendo, e foi evoluindo, e eu fui vendo que eu podia, que eu não necessariamente precisava me sentir 100% pronta ou 100% completa para dar o próximo passo. Aliás, todos os próximos passos que eu dei, eu nunca me senti, até quero saber de vocês, nunca. Mas você está 100% preparada? Não. Porque tem aquilo que você sabe, tem o que você sabe que você não sabe, e tem uma outra parte que você não sabe que você não tem nem a mais remota ideia mesmo, né? de que existe, né? Mas uma coisa que a Stella trouxe no início da conversa, trabalhar com risco ajuda nessas decisões de carreira? Eu acho que sim. Eu tenho uma postura mais conservadora, né? Então você vê que eu fico mais tempo nas empresas, tive muito aprendizado ao longo de cada uma delas, tive 3 mentores muito especiais ao longo da minha carreira. E essa troca sempre tem que valer a pena para os dois lados, né? Mentores formais ou informais, assim, gente que estava na empresa informais, com você? Na verdade, foram 3 chefes, né? 3 superiores. Um deles está comigo hoje, inclusive. Cada um com um perfil completamente diferente. O primeiro foi lá na Allianz. Eu vou fazer questão de citar os nomes, tá? Para eles saberem que são pessoas especiais. Na Allianz, na GF, à época, Dr. Peter Rosenberg, que foi a minha segunda vivência como trainee. E talvez ele não tenha noção do quanto ele foi importante para minha carreira naquele momento. Ele reservava um tempo da semana dele para me ensinar efetivamente, extremamente metódico. Tinha uma lousa na sala dele para me ensinar algumas coisas. Foi muito valioso. Me ensinou bastante, me permitiu exercer a minha curiosidade e avançar em outras áreas que não só aquela que eu estava. Eu estava em underwriting, precificação. Mas aqueles ensinamentos, aquelas provocações me deram abertura, uma operação menor, era uma operação de 70 mil vidas à época, me deram abertura para avançar em todas as outras áreas. Então, eu sabia um pouquinho de cada coisa, sempre fui muito curiosa. Então, ele foi extremamente valioso. O segundo foi o Maurício Lopes, que conheci também na Allianz, depois fomos juntos ele foi um pouquinho antes, eu fui depois para a Sul América. Hoje ele está em uma outra empresa, também extremamente valioso, aprendi muito com ele, me deu muitas oportunidades. E o terceiro é o chairman, ele é vice-presidente do conselho da Redditor, chairman da Sul América, está comigo quase todos os dias hoje, que é o Heráclito Gomes, que também trouxe eu acho que uma robustez muito grande no meu conhecimento e muita coragem em tudo que ele faz, né? Então, eu acho que com o que eu vivenciei ao lado dele nos últimos anos, talvez isso tenha me credenciado para atuar não somente no setor de saúde, mas eu acho que eu sei um beabá clássico do que fazer em pegando uma empresa que está em dificuldade, como estava a Sul América ali em 2023, qual é o básico que tem que se fazer, quais são os primeiros passos, né? Então, são pessoas muito especiais, que foram muito importantes para minha carreira e seguem sendo. Agora, você teve mentores, né? Não teve nenhuma mentora. Como é que é a presença feminina nesse setor, né? Que a gente sabe que seguradora não é exatamente um setor com uma grande presença A área feminina. de matemática em geral, né? E matemática, você já escolheu caminhos, né, diferentes, né? Depois quero te contar
de matemática, a peculiaridade que tem de formação de matemática na minha família. Mas, de fato, eu tive mentores homens. Me recordo de uma líder, mulher, que eu tive no início da minha carreira, que foi, assim, péssimo. Foi uma gestão muito, muito complexa, muito, muito conturbada. E tive essas pessoas, esses homens, que foram muito valiosos para minha carreira e abriram muitas oportunidades. Eu acho que está crescendo, né? A Sul América tem uma presença feminina muito forte em liderança, então quase 68%, 69%, salvo engano, das pessoas da Sul América, dos funcionários, são mulheres. A gente tem aí mais de 50% em posição de média liderança, 58%, 59%, se não me engano, e 44% em alta liderança, né? Então, isso aconteceu comigo. Vejam, entrei como gerente na empresa, virei superintendente, virei diretora, virei vice-presidente, saí e voltei como CEO da operação. Tive as oportunidades, não porque a empresa estava buscando preencher qualquer tipo de cota, mas porque ela estava dando oportunidade, ela estava sendo meritocrática para que as pessoas que tivessem os melhores skills ou a melhor formação para preencher aquela posição, pudesse preencher aquela posição. Então, eu sou muito grata, assim, a Sul América, talvez eu tenha sido a diretora mais jovem que a empresa já teve. Eu virei diretora lá em 2015 da empresa. Quantos anos você tinha? Eu tinha 32 anos. Tinha 32 anos. Bem jovem mesmo. Bem jovem. Agora, você falou desse momento importante na tua carreira, quando você era trainee, né? E a gente estava conversando, né, Kitia, com você um pouquinho antes da gente entrar aqui no ao vivo, sobre a importância desse aprendizado presencial de quem está começando a carreira e tal. Conta um pouquinho como é que foi essa experiência e como é que você vê esse tema, né, que é um tema, né, do presencial, do híbrido, do remoto. Como é que fica a questão do aprendizado? O que você pensa sobre esse tema aí? Stella, eu acho que uma coisa que a pandemia trouxe pra gente é que nem o 8, nem o 80, né? Então, a gente estava no 100% presencial, depois... E as coisas funcionaram na pandemia, né? Uma operação de saúde, por exemplo, a gente trabalhou de forma incansável, mesmo estando aqui no bastidor. Não vou nem comentar a parte dos médicos, pessoal do front mesmo, né? Médicos, enfermeiros, técnicos, que foram verdadeiros heróis durante todo esse período. Mas o pessoal que estava ali nos bastidores, nas operadoras de saúde, mantendo essas operações, telemedicina e tudo mais, trabalharam de forma insana. Foi um trabalho muito, muito árduo e que funcionou, né? Então, a gente conseguiu fazer isso, apoiou o governo, colocou o hospital de pé para apoiar pessoas que não tinham planos de saúde. Foi um trabalho muito importante. E aí, muita gente, muitas empresas declararam já naquele momento: nunca mais eu volto pro presencial, né? E acho que a gente foi aprendendo que nem tanto de um lado e nem tanto de outro. Eu, particularmente, aí são visões particulares, eu preciso estar no dia a dia. Eu tive dificuldade, por exemplo, quando eu virei diretora, de sair de determinado andar que eu sentava junto com o meu pessoal da minha superintendência na época e ficar em um andar executivo, porque eu preciso disso. Tem coisa que o pessoal te fala em reuniões formais. Tem coisas que te falam de forma informal. Tem coisas que você só sabe se você tá ali no cafezinho, se você passa no corredor da empresa, se você tá no elevador e ninguém te viu ali no canto e alguém comenta alguma coisa. Então, eu preciso disso, eu gosto disso. Hoje a gente está defendendo com que a liderança vá 5 dias por semana, então a liderança está indo no 100% presencial, com alguma flexibilidade. Então, tem algum compromisso, alguma questão, preciso trabalhar de casa, não tem problema, mas via de regra a gente defende esse presencial, principalmente para a gente formar as próximas, a empresa vai fazer 130 anos agora em dezembro, né? Então, como a gente planeja os próximos 130? Essa empresa tem uma cultura única, né? Então, se você entrar aí no LinkedIn, nas redes sociais de forma geral, é o tal do hashtag sangue laranja. São pessoas apaixonadas. E você cria as próximas gerações. Meu filho, por exemplo, tem 17 anos, viveu muito isso, né? Vivenciou muito esse amor. Ele usa camisetas da Sul América, pediu para fazer, tá? Camisetas de esporte da Sul América. O meu pessoal do marketing me ajudou a conseguir essas camisetas, não servia outra.
ele usa essa camiseta laranja. Então, assim como o meu, eu tenho certeza que filhos de diversos funcionários têm essa cultura muito rica ali. E como que você passa essa cultura, esse amor, essa forma de fazer as coisas com todo mundo em casa? Com um menor aprendiz, com um trainee que está chegando, com um novo funcionário, com um novo executivo? Eu acho muito difícil. Então, a gente tem, de novo, nem 8 nem 80, mantido as coisas mais híbridas. Então, a liderança a gente chamou para todos os dias, determinadas áreas. Então, central de atendimento, por exemplo, tem gente que funciona no 100% remoto, são áreas que a gente consegue ter ali volumetria de atendimento, NPS dos nossos clientes de forma muito clara. Algumas outras áreas, pessoal que não é de liderança, vindo 3 dias para o escritório e ficando 2 dias em casa. Então, por enquanto, está assim, está funcionando bem. Mas nós não acreditamos, em definitivo, no 100% home office. Uhum. Agora, fiquei curioso, não vou deixar passar o que você disse. Da matemática, eu da também fiquei matemática em pensando relação à sua família. Fiquei pensando. Seus pais eram matemáticos, é isso? Como é que foi? Um pouco pior. Pior? Nossa. Meu pai chegou a prestar medicina, fez 1 ano de medicina aqui na USP, aí eu acho que na hora que teve que começar a colocar a mão na massa, não gostou, saiu. Prestou nesse mesmo ano física, entrou, fez física e ganhou uma bolsa do governo para fazer um doutorado no MIT, acabou voltando físico com pós-doutorado em engenharia nuclear. Nossa. E aí eu sou a filha mais velha de 4, né? E na hora que eu fui começar a procurar a faculdade, eu tinha algumas coisas que me limitavam ali. Eu precisava trabalhar, né? Ainda que entrasse numa faculdade 100% pública, não poderia ser período integral, porque eu precisava trabalhar. Eu tinha um olhar muito carinhoso para a medicina, mas por todo esse contexto não dava, né? Para esperar 8 anos, tal, até me formar, não dava. Aí, olhei para fisioterapia, olhei para matemática, gostava de exatas, falei, matemática. Meu pai, você já ouviu falar em ciências atuariais? E assim, gente, ninguém, quando tem 10 anos, fala, o que você sonha em ser quando crescer? Eu sonho em ser atuário. Não, eu queria falar que não foi isso. E aí eu falei, nunca ouvi falar. Estava com guia do estudante à época, o salário inicial de um atuário era, sei lá, 2,5 vezes de um matemático. Falei, vou olhar. E aí, aqui no Brasil, o curso de ciências atuariais é um curso muito antigo, apesar de muita gente achar que é novo. Só que na época da hiperinflação, diversas faculdades fecharam esse curso. Como a USP, por exemplo. Fechou, depois reabriu. Depois que eu já estava quase me formando, eles reabriram aqui. Isso aconteceu no país inteiro, então tinham pouquíssimas faculdades. Aqui em São Paulo tinha a PUC, tinha a UFRJ no Rio, tinha uma no Paraná, enfim, tinham poucas lá no início dos anos 2000. E aí eu fui até a PUC, conversei com o reitor à época, pedi para assistir uma aula de matemática atuarial, falei, bom, tá, acho que pode ser. E assim, entrei em ciências atuariais e foi muito curioso como as empresas tinham carência desse profissional. Eu fui recrutada por carta à época, até recebi um e-mail também, mas foi carta, eles iam lá, inclusive presencialmente. Fui recrutada pela Yasuda, que hoje é Grupo Sompo, para participar do processo de trainee deles. Então, tinha carência, ainda existe alguma carência de atuários. Eu sou mais velha de 4, meus irmãos na hora de escolherem a faculdade, todo mundo com algum amor pela matemática. Somos 4 atuários em casa. Sério? Uau, olha só. É até difícil se movimentar no mercado. Bom, agora só falta o seu filho também, né? Seguir a carreira. Ele já vestiu a camisa, agora... Esse eu acho que não. Ele está prestando... aliás, acabou de ser aceito em uma universidade, mas acho que vai para business, para administração. Tá certo. Caramba. Bom, Tiago, o papo tá bom, mas chegamos... Deixa eu fazer uma última pergunta antes da gente ir para o quadro das dicas. Raquel, se você tivesse um conselho para dar para alguém que está assumindo um cargo de liderança pela primeira vez hoje, qual seria? Vou dar mais de um, tá? Primeiro lugar, você não precisa ser super-homem ou super-mulher. Alguns pratos vão cair, sempre. Tenta escolher quais são os pratos que vão cair. Muita gente pergunta, mas como você faz para equilibrar a vida pessoal com vida profissional? Gente, equilíbrio perfeito não existe, né? Eu perdi algumas reuniões de escola, algumas apresentações, perdi algumas reuniões porque eu estava privilegiando o lado da escola. Isso faz parte, né? Então você tem que buscar esse equilíbrio que funcione e eu acho que dá para encontrar, né?
Segundo lugar, um líder não necessariamente não tem que ser aquela pessoa de ferro. Cada vez mais eu acredito em líderes humanos que demonstram suas fragilidades, que não sejam... Ninguém precisa ser um oráculo de sabedoria, né? As melhores decisões muitas vezes vêm de uma sala, não vêm de uma pessoa só. Então é um processo de construção. E você sempre tem o que aprender, né? Então tenha humildade para encontrar em pessoas que têm mais tempo de estrada do que você, em alguns momentos menos tempo de estrada, que te trazem provocações, né, que você nem imagina. Muitas das profissões que a gente vê agora, a gente não sonhava que iam existir, por exemplo. Então esses ensinamentos e essas dicas podem vir dos mais diversos lugares. Para mim é isso que funciona, né? E muito mais do que falar como as pessoas devem se comportar, o que é esperado, faça o que você prega, né? Então fale necessariamente aquilo que é verdade, aquilo que você acredita. Porque as pessoas vão seguir tuas palavras, mas muito mais do que isso, elas vão observar e vão seguir o que você faz. Então você precisa ser crível, né? Esse é meu jeito de liderar. Para mim, eu acho que isso está funcionando. Meu time sabe como as coisas funcionam comigo. Eu tenho proximidade com as pessoas. Eu gosto. Tem um viés de timidez que vem desde da infância, mas com isso especificamente eu gosto muito de gente, né? Então eu gosto de estar perto das pessoas. Eu gosto de ouvir. Eu gosto das fofocas de corredor ali para ficar sempre por dentro de tudo que está acontecendo. Legal. Sensacional. Ótimas dicas, mas a gente quer saber outras dicas também, Raquel. Vamos. Bom, então a gente quer saber o que a Raquel Reis, quando não está trabalhando, gosta de fazer esparecer a cabeça, se sentir bem no físico e no mental. Tem alguma dica de livro, de esporte, de série que você gostaria de deixar aqui para os ouvintes do CBN Professional? Tem. Primeiro, pessoal, vocês têm que se render, precisa fazer atividade física. Eu fui aquelas que, olha, não gosto de musculação, não gosto disso. Encontra alguma coisa que faz bem pra você. Pra mim, a musculação tá fazendo bastante sentido. Eu tento fazer... Minha meta são 5 vezes por semana, mas assim, no mínimo dos mínimos 3. Melhora tudo, melhora a sua disposição, melhora a sua qualidade do sono, melhora seu foco, sua energia, né? Então você chega já no trabalho com aquele pico de endorfina. Eu faço às 6 da manhã, que é o horário que funciona para mim. Tem esses momentos de descompressão, né? Então eu gosto, por exemplo, de ir para o interior no final de semana. Dificilmente eu passo um final de semana em São Paulo ou numa grande cidade. Então eu gosto da quietude do interior, gosto de ficar mais no meio do mato. Mas encontre esse lugar que te dá paz, né? Seja onde for, esse lugar. De leitura, eu gosto de cozinhar também. Ultimamente tenho gostado mais de ficar observando com uma taça de vinho na mão meu filho cozinhar. Tá? Olha só. Olha só. Faz massas artesanais maravilhosamente bem. Que legal. Incrível. Ele gosta muito. Achei até que seguiria esse caminho profissionalmente, mas está indo para administração. Então, acho que esses pequenos momentos, quando a gente consegue, às vezes, um momento desses que dá na semana, e tudo bem, né? Tem a qualidade, foca naquilo, não fica com o celular na mão o tempo inteiro. E aproveite esses momentos, porque passa muito rápido, né? Então, há pouco tempo atrás ele estava com 2, 3 anos, agora está indo embora para a faculdade, enfim. Vou esperar. De livro, tem um livro que eu gosto muito que chama O Tempo Entre Costuras. É um livro que eu gosto bastante. Superação, mulheres, Segunda Guerra, gosto. É um que teve uma série? Isso. Ah. Mas invariavelmente, quando você lê o série livro nunca e depois representa assiste uma o que série ou você filme, imaginou, né? você se decepciona, porque você chegou a assistir a série também? Eu não terminei, porque eu achei que não. Tava estragando o livro, né? De filme... Gente, não sei se vocês já assistiram aquele A Substância, eu assisti recentemente e tem vários excessos, mas eu acho que a crítica é muito boa, assim, né? O alerta que se faz, a gente tá se perdendo. Não vou dar spoiler aqui, mas acho que A Substância é um filme legal.
De série, pra mim, de todos os tempos, Game of Thrones. É muito bom. E você viu que vai ter mais, né? Tá chegando novas desdobramentos temporadas. ali. Né? Já vieram alguns. Pra mim é sensacional. Fora a parte de corta a cabeça de um, faz com o outro, mas eu acho que fala muito sobre relações ali, né? Bem interessante. Gosto bastante. E você sabe que os livros são legais também, né? Tem Game of Thrones, né? São gigantes. Meu marido tá lendo o quarto. Assim, mas ele assistiu antes e foi depois pro livro? Foi. E tá funcionando? Ele falou que o livro primeiro que o cara, ele escreve muito bem, né? Ele domina muito a técnica. E assim, tem descrições muito mais precisas até que a série. A série é muito boa. Mas diz que o livro é legal também. Então, fica aí uma dica também. Muito obrigada, vou tentar. Boa. Bom, anotei aqui para o nosso ouvinte, a Maria Duenas, né? Que escreveu O Tempo de Costuras. Ótimo. Então tá bom, tá anotado aqui. Bom, Raquel Reis, muito obrigado pelas dicas e muito obrigado pela ótima conversa que teve aqui com a gente, por ter vindo aqui no CBN Professional e compartilhado tanta história bacana aqui com os nossos ouvintes. Eu que agradeço, Thiago, Estela, foi um prazer estar aqui com vocês. Passou muito rápido, foi muito bacana. Obrigada. Muito bom, obrigada, viu? Muito obrigado. Estela, então, mais uma conversa sensacional nesse último episódio dessa nossa 10ª temporada do CBN Professional, que passou voando também. Nossa, foi feito esse ano, ninguém viu, né? Foi rápido. Muito rápido. Mas que bom. Legal. Estela, obrigado por ter me recebido aqui de volta nessa 10ª temporada do CBN Professional. Foi sensacional estar aqui com você. Muito bom, gente. Obrigado. Então é isso aí. Beleza. Então tá bom. Olha, para você que acompanhou a gente aqui no CBN Professional, lembro que pode escrever para a gente no cbnprofessional@cbn.com.br, nessa parceria sensacional da CBN com o Valor Econômico. Eu lembro que muito mais você pode ler no jornal Valor Econômico, certamente tem muito mais coisa lá bacana sobre carreira e negócios com a Estela no jornal Valor Econômico, e eu gostaria de lembrar aqui, dar o crédito a todo mundo que participou dessa 10ª temporada do CBN Professional, lembrando aqui os trabalhos da Débora Gonçalves, da Priscila Gubiotti, do Cláudio Antônio, da Estela Campos, lógico, aqui comigo, que participou do roteiro, da produção, junto com a Bárbara Nor, da Rafaela Zampoli, da Ellen Menezes e também do Suelton Viana. Agradeço demais a participação de todo mundo no CBN Professional e espero que a gente volte a se encontrar em 2026, na 11ª temporada do CBN Professional. Até lá! CBN Professional. Uma parceria com o jornal Valor Econômico.